Nem tampouco o Espírito Supremo Krishna assume as atividades pecaminosas ou piedosas de ninguém. Entretanto, os seres corporificados estão confusos por causa da ignorância que encobre o seu verdadeiro conhecimento. Nadate kasyati papam, nachaiva sukritam vibhu, agyanena vritam gyanam, tena muhyanti jantava. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 5, verso 15. Deus não tem culpa de você colher o mal que você plantou. Tem gente que acha que Deus é culpado, né, Bímola? De tudo que está acontecendo, mas não. Tudo que está acontecendo são apenas reações pecaminosas, não, sementes do karma que nós plantamos na vida passada. E agora nós já estamos plantando as sementes do karma da próxima vida. Já estamos traçando o nosso destino com nossas próprias ações. Como falou o nosso amigo, né? Lembra, amigo? A vida é feita de ações. Então, quais ações estamos executando? Essas ações vão gerar reações. Estamos plantando as sementes do karma que vão frutificar na próxima vida. Frutos bons e frutos maus. Como que é que fala? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Dizem por aí. Tá, lê mais e fala menos. A palavra em sânscrito Vibhu quer dizer o Senhor Supremo Krishna, que é pleno de conhecimento ilimitado, riquezas, força, fama, beleza e renúncia. Krishna é o mais inteligente, o mais sábio, o mais rico, o mais forte, o mais famoso, o mais bonito e o mais renunciado. Krishna é o mais tudo. Ele está sempre satisfeito em si mesmo, imperturbado por atividades pecaminosas ou piedosas. Ele não cria uma situação particular para nenhuma entidade viva, mas a entidade viva, que somos nós, né? Confundida pela ignorância, deseja ser colocada em certas condições de vida, e de tal modo a sua cadeia de ações e reações começa. Por sua natureza superior, a entidade viva é plena de conhecimento, originalmente, né? No momento não. No momento estamos condicionadas e iludidas. Não obstante, está inclinada a ser influenciada pela ignorância devido a seu poder limitado. O Senhor Krishna é onipotente, mas a entidade viva não é. O Senhor é Vibhu, ou onisciente, mas a entidade viva é Anu, em português, ou atômica. Por quê? Ela é uma alma viva, tem a capacidade de desejar por seu livre arbítrio. Tal desejo só o Senhor onipotente satisfaz. Krishna é o dono da satisfação, né? É o dono de tudo. Ele dá satisfação para quem satisfaz ele. E ponto final. Tá, lê mais e fala menos, sabe? Eu não posso falar nada, hein? Tal desejo só o Senhor onipotente satisfaz. E assim, quando a entidade viva se confunde em seus desejos, o Senhor Krishna lhe permite satisfazer esses desejos, mas o Senhor Krishna nunca é responsável pelas ações e reações da situação particular que possa ser desejada. Portanto, estando numa condição confusa, a alma corporificada se identifica com o corpo material circunstancial e se sujeita à miséria e felicidade temporárias da vida. Isso aqui é uma máxima. A alma corporificada se identifica com o corpo material circunstancial e se sujeita à miséria e felicidade temporárias da vida. O Senhor Krishna é o companheiro constante da entidade viva como Paramatma, ou a superalma, e por isso ele pode compreender os desejos da alma individual,
assim como uma pessoa pode cheirar a fragrância de uma flor por estar perto dela. O desejo é uma forma sutil de condicionamento da entidade viva. O Senhor Krishna satisfaz o desejo dela tanto quanto ela merece. O homem propõe e Deus dispõe. Ou não. Não, sim e não, sim e não. É do jeito que está aqui, né? Parece, do jeito que falam, do jeito que a gente pensa. Não, o homem propõe e Deus dispõe. Sim, mas quando ele fizer os arranjos, Bimala, porque, por exemplo, um exemplo clássico, quando você vê que acumula o prêmio da loteria, aí você vê aquelas filas quilométricas. Por quê? Porque a maioria das pessoas querem ficar ricas, querem ser ricas. A fila é grande, então não dá para todo mundo ser rico ao mesmo tempo. Então, tem a fila. Quer entrar na fila, quer propor a Deus, Deus, eu quero ser rico. Aí Krishna fala, beleza, entra na fila, a hora que chegar a sua vez você vai ser rico. É assim que a banda toca, né, Bima? Porque para alguém ser rico, muita gente tem que ser pobre. Então a fila é grande, entra na fila. Sabe lá quantas vidas vai demorar para você ser rico, mas um dia você vai ser rico, porque o homem propõe e Deus dispõe. Mas quando der certo, né, quando você merecer, quando chegar a sua vez. É por isso que muita gente, né, entra numa religião achando que vai ficar rico. Aí começa a dar dinheiro, não acontece nada, só dá dinheiro, só sai, não entra dinheiro. Ele muda de fé, muda de religião, muda de igreja. A fé pode mudar, a fé está sempre mudando. Agora a religião de verdade é uma só, né? A religião criada por Deus. Não, criada não. Expressa por Deus. A religião eterna da alma, o Bhagavata Dharma, o Sanatana Dharma, a religião importada da morada eterna de Deus, a única que sempre existiu e sempre existirá. As outras inventadas não existiam no passado nem vão existir no futuro. Tudo que é inventado neste mundo não existia no passado nem vai existir no futuro. É só pesquisar aí que você vai ver que as religiões inventadas têm começo. Agora, a religião eterna da alma é importada da morada eterna de Deus, o Krishnaísmo. Porque Krishna é eterno, a religião de Krishna é eterna e os devotos de Krishna são eternos. E o serviço é eterno também. Onde eu estava, Lemais fala, nossa, não pode falar nada, hein? Ainda bem que sua bronca não é eterna. Ô Bimala, você falou que ia morrer com 40 anos, hein? Você ia abandonar o corpo com 40 anos, já passou os 40. E agora, quando vai ser? Sorte sua, é. Tá onde eu estava, você me corta, eu me perco. Aqui, o desejo é uma forma sutil de condicionamento da entidade viva. O Senhor Krishna satisfaz o desejo dela tanto quanto ela merece. Antes de dar o que a pessoa pediu, desejou, Krishna puxa a ficha corrida dela para ver se ela merece ou não. Ou quando ela vai merecer. O homem propõe e Deus dispõe. Portanto, a alma individual não é onipotente para satisfazer os seus desejos. Não obstante, o Senhor Krishna pode satisfazer todos os desejos. E o Senhor Krishna, sendo neutro com todos, não interfere com os desejos das diminutas entidades vivas independentes. Entretanto, quando uma pessoa deseja Krishna, o Senhor Krishna cuida dela de forma especial e a estimula a desejar de tal maneira que possa atingi-lo e ser eternamente feliz. O hino védico, por conseguinte, declara, Prabhupada cita 6 linhas aqui, vou ler em português. O Senhor Krishna ocupa a entidade viva em atividades piedosas para que ela se eleve.
O Senhor Krishna a ocupa em atividades impiedosas para que ela vá ao inferno. É isso aí, ó, tá vendo? Como a banda toca. Ela quer, né? Como o Prabhu Jai Gokula Batista explicou, Bimala, Krishna só satisfaz desejos. A entidade viva é completamente independente em seu sofrimento e felicidade. Pela vontade do Supremo Senhor Krishna, ela pode ir para o céu ou para o inferno, assim como uma nuvem é levada pelo ar. Portanto, a alma corporificada por seu desejo imemorial de afastar-se da consciência de Deus, Krishna, causa a sua própria confusão. Consequentemente, embora seja constitucionalmente eterna, bem-aventurada e consciente, devido à insignificância de sua existência, ela se esquece de sua posição constitucional de serviço ao Senhor Krishna e, desse modo, é enredada pela ignorância. E sob o encanto da ignorância, a entidade viva alega que o Senhor Krishna é responsável por sua existência condicionada. A culpa é de Deus. A culpa é de todo mundo, menos sua, né? Menos minha, menos nossa. Os Vedanta Sutras também confirmam isto. O Senhor Krishna nem odeia nem gosta de ninguém, embora pareça que. Acabou, ponto final. Atrasou um minuto. Tá, então vamos ler mais um pouquinho dos ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya. Onde nós paramos, hein? Calma, estou procurando aqui. Se já estivesse no lugar certo, já está valendo. Só sabe dar bronca, Bímola. Tá louco. Aí, ó, tem que procurar. Logo, não devemos pensar. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Pulou. Tá aqui. De 5 pulou. Se me apressa, eu erro. Logo, não devemos pensar que Deus, Krishna, é sobrepujado pela potência material quando ele vem ao mundo material. Krishna e suas encarnações não estão sob o controle da natureza material. Eles são totalmente livres. De fato, o Śrīmad Bhagavatam, a coleção que a gente vai ler já já, define que quem possui natureza divina não se deixa afetar pelos modos da natureza material, embora esteja na natureza material. Isso aqui é uma máxima, deixa eu printar isso aqui. É o caso de Krishna e seus devotos. Quem possui natureza divina não se deixa afetar pelos modos da natureza material, embora esteja na natureza material. Se mesmo um devoto pode alcançar esta liberdade, que se dizer então do Supremo Senhor Krishna? A verdadeira questão é como podemos permanecer livres da contaminação material enquanto estamos no mundo material. Foi Rupa Goswami que explicou que podemos permanecer incontaminados enquanto vivermos neste mundo se simplesmente tivermos a ambição de servir Deus, Krishna. Está vendo, Bimala? É o desejo certo, né? O desejo que liberta. Servir a verdade absoluta. E a verdade absoluta é uma pessoa. Essa pessoa se chama Deus, Krishna. Pode-se então justificadamente perguntar: como posso servir? Obviamente não se trata de mera meditação, que é apenas uma atividade mental, mas sim de trabalho prático. Amor pelo serviço a Deus, Krishna, só pode ser alcançado trabalhando-se para Krishna. Em tal trabalho, não devemos deixar de usar nenhum recurso. Tudo o que existe, tudo o que possuímos deve ser usado para Deus, Krishna. Podemos utilizar tudo, máquinas de escrever, automóveis, aviões, mísseis, qualquer coisa. O simples fato de falarmos às pessoas sobre a consciência de Deus, Krishna,
já caracteriza que também estamos prestando serviço. Se nossas mentes, sentidos, palavras, dinheiro e energias forem empregadas nesse serviço a Deus, Krishna, ninguém pode considerar-nos como existentes na natureza material. Isso aqui é uma máxima, Bímola, tá vendo? Estou com frio. Não, eu não estou com frio, meu corpo está frio. Esse miserável corpo miserável vive dando problemas, vive propondo, exigindo. Tá louco, que miséria. Bem que o Bhagavatam falou, né? Que até esse corpo é supérfluo para nós, almas eternas. Mas enquanto estamos nele, né, sofremos as influências. O devoto transcende, mas cadê o devoto? Você é uma devota, você é uma Vaishnava, eu não, sou um Zé Mané. Onde eu estava, hein? Eu sou um Krishnadasa iludido, sem consciência. Onde eu estava, hein, Bímola? Cadê? Nossa, não é fácil, não. Aqui, ó. Se nossas mentes, sentidas, o problema é quando entra o si, né? Se, vou até tomar água. Se nossas mentes, sentidos, palavras, dinheiro e energias forem empregadas nesse serviço a Deus, Krishna, ninguém pode nos considerar como existentes na natureza material. Em virtude da consciência transcendental ou consciência de Deus, Krishna, transcendemos a plataforma da natureza material. É um fato que Krishna, suas expansões e seus devotos, isso é, aqueles que trabalham para ele, não estão na natureza material, embora pessoas com um pobre fundo de conhecimento pensem que eles estejam. A coleção Chaitanya Charitamrita ensina que a alma transcendental é imortal e que nossas atividades no mundo transcendental também são imortais. Os impersonalistas, que têm a opinião de que o absoluto é impessoal e sem forma, sustentam que a alma realizada não tem necessidade de falar. Entretanto, os devotos de Deus, que são devotos de Krishna, sustentam que quando alguém se torna autorrealizado, ele realmente começa a falar. Antes só falávamos tolices, diz o devoto. Agora vamos começar a nossa verdadeira conversa, a conversa sobre Deus, Krishna. Os impersonalistas também gostam muito de usar o exemplo do pote de água, afirmando que quando não está cheio de água, o pote produz um som, mas que quando ele está cheio de água não produz som algum. E água tem consciência de alguma coisa, Zé? Já viu alguma água consciente? Não, né? Então, que analogia mais furada. Mas acaso, Prabhupada completa aqui, mas acaso somos potes de água? Como podemos ser comparados a eles? Uma boa analogia utiliza as várias similaridades que possa haver entre dois objetos. O pote de água não é uma força viva, ativa, mas nós somos. A meditação sempre silenciosa pode ser adequada para um pote de água, mas não para nós. De fato, quando alguém compreende que ele tem tantas coisas a dizer sobre Deus, Krishna, as 24 horas do dia são insuficientes. O tolo é glorificado enquanto não fala, pois ao quebrar o seu silêncio, sua falta de conhecimento é exposta. A coleção Chaitanya Charitamrita mostra que há muitas maravilhas quando se glorifica o Supremo Senhor, Krishna.
No começo da coleção Chaitanya Charitamrita, Krishnadasa Kaviraja Goswami escreve: ofereço meus respeitos a meus mestres espirituais. Ele usa o plural, ferrou. Tá, tem que parar. Tá, vamos parar então. Fazer o quê? Não vai dar tempo. Então vamos marcar aqui. Deixa eu marcar onde estava aqui. Calma, Bímola. Ctrl D, né? No começo da coleção Chaitanya Charitamrita, Chaitanya. Quando não sabia nada eu falava Caetânia. É São Zé Mané, já falei. No começo da coleção Chaitanya Charitamrita, calma, Charitamrita. Pronto, está marcado. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar o PDF, no caso do Bhagavad Gita, como ele é. No caso dos ensinamentos do Senhor Chaitanya, a única opção é ler na tela. A única opção de graça é ler na tela. Mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, livros novos. Já cliquei. Já apareceram os links aqui, já apareceu o link, tá já aí direto, tá bom. O Bhagavad Gita é o 5º link, se eu não me engano. Se a mente não me engana. Se a mente não enganou eu e minha mente, minha cabecinha de pano. Pera aí, Bímola, nossa, não é fácil não, viu? Vou contar. Tem que contar que não pode confiar na mente, nem mulher, nem político, nem animal de chifre. É o 5º link, tá? O Bhagavad Gita como ele é. Você clica aí, já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa. E é o 8º. É o 8º link, os ensinamentos do Senhor. O 8º link é os ensinamentos do Senhor Chaitanya. Já encomenda os 3. O Gita econômico você dá de presente ou esquece por aí dia 25. O de luxo fica com você. E os ensinamentos do Senhor Chaitanya também já encomenda, né? Para completar a sua coleção dos livros de Prabhupada. Combinado? Então tá combinado. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar, né? Vamos cantar. Não, agenda. A mandar alô pro pessoal do Kauai. Amanda Caba, Insta dos Pets, Insta dos Pets. Cali, não dá para enxergar a letra, Bímola. Todos são bem-vindos. Muito obrigado pela audiência. Não dá para enxergar. Trocar de óculos. Ixi. Tá. Você que teve a ideia. Tá, já mandou alô, então tá. Muito obrigado pela audiência de todos no Kauai. Sejam todos bem-vindos. Que mais, hein? Daqui a pouco vai ter que comprar uma lupa para enxergar as letrinhas.
Tá, Bímola, agenda, tá bom, sim senhora, nossa, não é fácil não, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Aqui tem um convite, você ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai. Leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana, já falei, tá bom? Todos estão convidados. Que mais, hein? Vou acabar com a sua alegria agora. Dia 20 de julho, neste domingo, tem Kamika Ekadashi, jejum de grãos, que os Hare Krishnas, os devotos de Deus, fazem para a satisfação de Krishna. E o jejum deverá ser quebrado na segunda-feira, das 6h53 às 10h33, isso na região de São José do Rio Preto. Para demais horários, ore abaixo do terceiro tocador, está lá, calendário dos devotos ali, ó. Você procura a cidade mais próxima de você e você vê o horário exato de quebrar o jejum aí na sua região, tá bom? Então tá bom. Qualquer dúvida já sabe, né? Fale com a gente. Que mais, hein? Só isso, né, Bímola? Mais alguma coisa para falar? É o jejum Kamika Ekadashi neste domingo. E quebrar o jejum é a parte que eu mais gosto, quebrar o jejum. É para não errar, quebra aí lá para as 8 horas, 8h30, 8h30, 9 horas. Como quebra o jejum? É só comer qualquer grão. Comeu qualquer grão, quebra o jejum. É jejum de grãos, tá bom? Então tá bom. Então, vamos tentar cantar. Narayanam Namaskritya. Não, é o mantra errado. Bímola, tá vendo? Você fica me atrapalhando. Esse é mais atrapalhante que ajudante. Agora eu não lembro, tá vendo? Deu branco. Tava certo. Ah, tá louco, hein? Nossa, que coisa, fica me impressionando. Eu vou até tomar água depois dessa. Perguntando o que, Bímola? O programa acontece todo dia, né? Enquanto Krishna deixar, a gente faz essa live todos os dias. Tá, vamos lá. Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohya Badrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naisteke. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo Maharajanimi encontra-se com os Yogendras. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha.
Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Onde nós paramos, hein? Calma, estou centralizando a letra aqui. Página 161, L-5. Final da página. Calma. Peraí, deixa eu acertar a tela aqui. Pronto, agora sim. Final da página, aqui ó. Enquanto permanece na plataforma de terceira classe, a pessoa não tem apreço transcendental pela realidade bem-aventurada da parafernália e do séquito do Senhor Supremo Krishna. Shri Krishna Chaitanya ficou muito satisfeito com o rei Prataparuda quando este, ao receber uma vestimenta do Senhor, de imediato instalou-a como deidade e passou a adorá-la em nível de igualdade com o próprio Senhor Krishna. O Senhor Shiva mesmo afirmou que adoração à parafernália, séquito ou devotos do Senhor Krishna é ainda melhor que a adoração ao Senhor Krishna, pois ele fica mais satisfeito com a adoração a seus devotos e séquito do que com a adoração à sua própria pessoa. Segundo Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, a inabilidade do devoto de Deus de terceira classe em apreciar os devotos, séquito e parafernália do Senhor Krishna indica que semelhante devoto materialista ainda está afetado pela compreensão especulativa das pessoas comuns e dos impersonalistas, ou seja, aqueles que se dedicam ao gozo dos sentidos e à especulação impersonalista acerca do absoluto. Srila Prabhupada costumava dizer que apenas o impersonalista deseja ver Krishna sozinho. Nós desejamos ver Krishna com suas vacas, amigos, pais, vaqueirinhas, flautas, joias, paisagem silvestre e assim por diante. É porque a variedade é a mãe do prazer. E quanta variedade existe na parafernália de Deus, Krishna. Krishna é magnífico no ambiente de Vrindavana. É na terra de Vrindavana que o Senhor Krishna, cercado por tantos belos companheiros, manifesta sua sublime e indescritível beleza. De modo semelhante, a misericórdia singular da suprema personalidade de Deus é exibida nas atividades de seus devotos puros que, sem interesse pessoal, viajam por todo o universo, distribuindo as partículas de poeira dos pés de lótus de Krishna sobre as cabeças das almas condicionadas.
Quem não está interessado na parafernália, séquito e devotos do Senhor Krishna tem uma concepção atrofiada sobre a suprema personalidade de Deus. Isso se deve à contaminação proveniente das compreensões impessoal e sensual da vida. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur afirma que após centenas de vidas de fiel adoração com parafernália externa à deidade do Senhor Vasudeva, a pessoa chega a compreender a verdadeira natureza de seu nome e mantras transcendentais, e o cativeiro decorrente da mentalidade materialista se afrouxa. Dessa maneira, à medida que o devoto de Deus de terceira classe pouco a pouco vem a perceber as atividades mentais de um devoto e tenta seriamente se elevar ao nível superior, as suas concepções materialistas se afastarão espontaneamente. Ele então dedica-se ao serviço amoroso à suprema personalidade de Deus e faz amizade com os devotos que são os filhos mais queridos do Senhor Krishna, e por apreciar a qualidade universal do serviço prático e amoroso a Krishna, fica muito ávido de ocupar outras pessoas inocentes no serviço ao Senhor Krishna. Depois, à medida que faz avanço significativo, ele se torna adverso a qualquer coisa ou a qualquer um que impeça o progresso de sua vida devocional, e assim evita as pessoas ateístas que não podem se beneficiar com boas instruções. A Sociedade Internacional da Consciência de Deus, Krishna, fundada por sua divina graça, Om Vishnu Pada Paramahansa Parivyadhyakacharya Stoutarasata Shri Srimati Bhaktivedanta Swami Prabhupada, é tão boa que qualquer um que ajude esta sociedade, de imediato, ocupa-se em trabalho de pregação dedicado ao Senhor Krishna. Logo, a enorme facilidade para os membros desta sociedade chegarem rapidamente ao nível de serviço prático e amoroso a Deus de segunda classe. Se, em nome de consciência de Deus, Krishna, alguém abandona a pregação e em vez disso fica interessado apenas em coletar fundos para se manter, ele está mostrando uma espécie de inveja a outras entidades vivas. Este é um sintoma da plataforma de terceira classe. Segundo Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, os versos 45 a 47 constituem a resposta às duas perguntas do rei Nimi, a saber, qual é a natureza do serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna e quais são os deveres específicos dos devotos de Deus. Peraí, deixa eu tomar água. Mesmo enquanto ocupa os sentidos em contato com os seus objetos, quem vê todo este mundo como a energia do Senhor Vishnu não fica adverso nem exultante. Ele é, de fato, o mais elevado dentre os devotos. Posso continuar? Segundo Srila Sridhara Swami, a posição do devoto de Deus de primeira classe, do Senhor Krishna, é tão adorável que agora, em 8 versos, serão descritos os seus sintomas adicionais. Deve-se entender que a menos que alguém entre em contato com os pés de lótus de um devoto puro do Senhor Krishna, é muito difícil compreender o caminho que conduz à liberação da ilusão material. No 5º verso do Sri Upadeshamrita, Srila Rupa Goswami afirma que deve-se servir fielmente o devoto puro, que seja avançado em serviço prático e amoroso a Deus, indesviável, e cujo coração está isento por completo da propensão a criticar os outros,
e deve-se também buscar a sua associação. Srila Prabhupada comenta: neste verso, Srila Rupa Goswami aconselha que o devoto seja inteligente o bastante para distinguir entre o devoto de terceira classe, o de segunda classe e o de primeira classe. O devoto neófito ou Vaishnava situado na plataforma intermediária também podem aceitar discípulos. Só que esses discípulos têm de estar na mesma plataforma, devendo-se entender que eles não podem avançar muito bem rumo ao objetivo último da vida, sob a orientação insuficiente de semelhante mestre espiritual. Por isso, o discípulo deve ter o cuidado em aceitar um devoto de Deus de primeira classe como mestre espiritual. Portanto, agora serão dados os sintomas adicionais para que a alma condicionada desejosa de voltar ao lar, voltar à morada eterna, possa identificar adequadamente um mestre espiritual genuíno. É o que vira e mexe eu falo, né, Bímola? A pessoa, não, eu quero um mestre espiritual. Calma, você não entendeu a filosofia ainda. Primeira coisa é entender a filosofia, para você saber como escolher um mestre espiritual de primeira classe. Porque depois que você for iniciado por um mestre espiritual, você não pode trocar, só se ele cair, né? Mas isso é raro. Então, primeiro entenda a filosofia, aceite muitos mestres espirituais instrutores, mas não aceite um mestre espiritual iniciador sem conhecer a filosofia, sem entender a filosofia, porque depois não pode trocar, e se o mestre cair, geralmente você cai junto com ele. São cegos guiando cegos, vão todos para o mesmo buraco do inferno, né, Bimala? É assim que a banda toca. E Prabhupada avisou que em Kali Yuga teriam demônios na posição, ocupando a posição de mestre espiritual. Tem mais esse detalhe também. É por isso que tem que entender a filosofia primeiro, para depois escolher com sabedoria o seu mestre espiritual iniciador. Segundo Srila Sridhara Swami e Srila Jiva Goswami, associar-se com um devoto puro do Senhor Krishna é tão importante que agora já foram definidas as diversas categorias de serviço prático e amoroso a Deus. Serão apresentados 8 versos adicionais referentes às qualificações de um devoto puro de Deus, para que os estudantes da coleção Śrīmad Bhagavatam não se equivoquem quanto a este assunto. De forma semelhante, no segundo capítulo do Bhagavad Gita, Arjuna perguntou a Krishna sobre os sintomas de uma pessoa 100% consciente de Deus, Krishna, e Krishna explicou minuciosamente os sintomas de quem é Pragya Pratisthita, ou em português, estabelecido em consciência de Deus, Krishna. A qualificação específica mencionada neste verso é Vishnur Mayam Idam Pashyam. Em português, deve-se ver todo o universo material como um produto. Não vai dar tempo, tá bom. Então vamos parar aqui. Na linha L-2, na página 164, L-2, tá bom, Bímola? Página 164, L-2. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu o link da coleção Śrīmad Bhagavatam, é o primeiro link. Você clica aí, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente.
canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Dayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna Book. Né, Bimala? Vamos ler o Krishna Book, o mundialmente famoso Krishna Book, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Calma. Deixa eu aumentar a letra. Tá frio para burro. Para burra também. Para burra também. 1, 2, 3, 4, 5. Calma, não me apressa não. Aqui, ó. O devoto dedicado pela direção do mestre espiritual no serviço amoroso e transcendental do Senhor Krishna contempla como se segue. Meu querido Senhor Krishna, você é o reservatório de prazer. Já que você está presente, qual o uso do prazer transitório derivado de sociedade, amizade e amores? Pessoas que não são cientes sobre o supremo reservatório de prazer falsamente se engajam em obter o prazer do gozo sensual, mas isso é transitório e ilusório. Nessa conexão Vidyapati, um grande devoto de Deus e poeta, diz que, meu querido Senhor Krishna, indubitavelmente existe algum prazer no meio da sociedade, amizade e amor, apesar de ser materialmente concebido, mas um prazer assim não pode satisfazer o meu coração, que é como um deserto. No deserto há necessidade de um oceano de água, mas se só uma gota de água for jogada no deserto, qual o valor dessa água? Similarmente, nossos corações materiais estão cheios de desejos múltiplos, os quais não podem ser satisfeitos dentro da sociedade material de amizade e amor. Quando nossos corações começam a derivar prazer do supremo reservatório de prazer, então nós podemos ficar satisfeitos. Essa satisfação transcendental só é possível no serviço devocional e consciência de Deus Krishna plena. E os Vedas personificados continuaram. Nosso querido Senhor Krishna, você é Satitananda Vigraha, a forma sempre bem-aventurada de conhecimento. E porque os seres vivos são partes e parcelas de sua personalidade, o estado natural de existência deles é ser plenamente consciente de você. Neste mundo material, qualquer um que desenvolveu essa consciência de Deus, Krishna, não está mais interessado no modo de vida materialista. Um ser consciente de Deus, Krishna, se torna desinteressado em vida familiar ou condições de vida opulenta. Ele requer apenas uma pequena concessão para suas necessidades corpóreas. Em outras palavras, ele não está mais interessado em prazer sensual. A perfeição da vida humana é baseada em conhecimento e renúncia, mas é muito difícil tentar alcançar os estágios de conhecimento e renúncia durante a vida familiar. Pessoas conscientes de Deus, Krishna, portanto, se abrigam na associação de devotos ou lugares santificados de peregrinação. Tais pessoas são cientes da relação entre a superalma e os seres vivos individuais, e elas nunca estão no conceito corpóreo de vida. Porque elas sempre carregam você em consciência plena dentro de seus corações. Elas são tão purificadas que qualquer lugar onde elas vão,
torna-se um lugar sagrado de peregrinação, e a água que lava os seus pés é capaz de liberar muitas pessoas pecaminosas que pairam neste mundo material. Quando Prahlada Maharaja foi perguntado por seu pai para descrever alguma coisa muito boa que aprendeu, ele respondeu a seu pai que para uma pessoa materialista que está sempre cheia de ansiedades, devido a estar engajado em verdades relativas e temporárias, o melhor curso é abandonar o poço escuro da vida familiar e ir para a floresta para se abrigar no Supremo Senhor Krishna. Aqueles que são realmente devotos puros são celebrados como Mahatmas ou grandes sábios, personalidades perfeitas em conhecimento. Eles estão sempre com o pensamento no Supremo Senhor Krishna e seus pés de lótus, e assim eles se tornam automaticamente liberados. Devotos que estão sempre situados nessa posição se tornam eletrificados pelas potências inconcebíveis do Senhor Krishna, e assim eles próprios se tornam a fonte de liberação para os seus seguidores e devotos. Uma pessoa consciente de Deus, Krishna, é plenamente eletrificada, transcendentalmente, e por isso qualquer um que toca ou se abriga nesse devoto puro se torna similarmente eletrificado com potências transcendentais. Um devoto assim nunca fica envaidecido com opulências materiais. Geralmente, as opulências materiais são boa ascendência, educação, beleza e riquezas, mas apesar de um devoto do Senhor Krishna poder possuir todas as 4 dessas opulências materiais, ele nunca é levado pelo orgulho de possuir tais distinções. Grandes devotos do Senhor Krishna viajam por todo o mundo de um local de peregrinação a outro, e em seu caminho eles encontram muitas almas condicionadas e as liberam com sua associação e distribuição de conhecimento transcendental. Eles residem em locais tais quais Vrindavana, Mathura, Dwaraka, Jagannatha Puri e Navadvipa, porque somente devotos se reúnem nesses lugares. Desse modo, eles aproveitam a vantagem da associação santificada e por essa associação os devotos avançam mais e mais na consciência de Deus, Krishna. Tal avanço não é possível na vida familiar, que é desprovida de consciência de Deus, Krishna. E os Vedas personificados continuaram. Espera aí, deixa eu tomar água. Nosso querido Senhor Krishna, existem 2 classes de transcendentalistas, os impersonalistas e os personalistas. A opinião dos impersonalistas é que esta manifestação material é falsa e que somente a verdade absoluta é real. A visão do personalista, todavia, é que o mundo material, apesar de ser temporário, mesmo assim não é falso, e sim real. Esses transcendentalistas têm diferentes argumentos para estabelecer a validade de suas filosofias. De fato, o mundo material é simultaneamente verdadeiro e falso. É verdadeiro porque tudo é uma expansão da suprema verdade absoluta, Krishna, e é falso porque a existência do mundo material é temporário. Ele é criado e ele é aniquilado. Por causa dessas diferentes condições de existência, a manifestação cósmica não tem posição fixa. Ela é eternamente temporária, né, Bhima? É Krishna cria, mantém e destrói. Cria, mantém e destrói. Então tem começo, meio e fim, materialmente falando. Aqueles que advogam a aceitação deste mundo material como falso são geralmente conhecidos pela máxima Brahma Satya Jagan Mithya.
Eles apresentam o argumento de que tudo no mundo material é preparado da matéria. Por exemplo, existem muitas coisas feitas de argila, tais quais potes, pratos e bolas de barro. Depois de sua aniquilação, essas coisas podem se transformar em muitos outros objetos materiais, mas em todos os casos, sua existência como barro continua. Uma jarra de água de barro, depois de quebrar, pode ser transformada em uma tigela ou prato. Porém, mesmo como prato, tigela ou jarra de água, a terra em si continua a existir. Portanto, as formas de uma jarra d'água, tigela ou prato são falsas, mas sua existência como terra é real. Essa é a versão dos impersonalistas. Esta manifestação cósmica é certamente produzida pela verdade absoluta, Krishna, mas porque sua existência é temporária, ela é, portanto, falsa. O entendimento dos impersonalistas é que a verdade absoluta que está sempre presente é a única verdade. Na opinião de outros transcendentalistas, entretanto, este mundo material, produzido da verdade absoluta Krishna, também é verdade. O contra-argumento dos impersonalistas é que o mundo material não é real, porque às vezes descobre-se que a matéria é produzida da alma transcendental, e às vezes a alma transcendental é produzida pela matéria. Aí não. A alma é produzida da matéria, Bima. É só loucura, é só confusão, né? Alguns filósofos apresentam o argumento que, apesar do esterco de vaca ser matéria morta, às vezes vê-se que escorpiões saem do esterco de vaca. Similarmente, matéria morta, tais quais unha e cabelo saem do corpo vivo. Assim, coisas produzidas de uma certa coisa não são sempre a mesma. Como a matéria, sim, a matéria vem do Espírito. Aliás, tudo vem do Espírito, né? E falando mais amplamente do Espírito Supremo, Krishna. Com a força desse argumento, filósofos impersonalistas estabelecem que, apesar dessa manifestação cósmica ser certamente uma emanação da verdade absoluta, a manifestação cósmica não necessariamente possui verdade em si. De acordo com essa visão, a verdade absoluta, Brahman, deve ser, portanto, aceita como verdade, enquanto a manifestação cósmica, apesar de um produto da verdade absoluta, não pode ser aceita como verdade. Você vê que essa filosofia é tão furada que ela se contradiz, ela é confusa, e quanto mais explica ela, mais confusa a coisa fica, né? A visão dos impersonalistas, vamos parar aqui, onde a visão dos impersonalistas, entretanto, é afirmada no Bhagavad Gita, tá? Vamos parar aqui. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o mundialmente famoso Krishna Book, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler na tela. Mas se você quer o livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link, é o 6º link, você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra
seus males espanta. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Namo Namo Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha. Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha. Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi. Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi. Jetomana Sharanalai Taravancha Purnahoy. Jetomana Sharanalai Taravancha Purnahoy. Kripa Kore Koro Thare Vrindavana Vasi. Kripa Kore Koro Thare Vrindavana Vasi. Moreia Vilas, Vilas com Dediova. Moreia Vilas, Vilas com Dediova. Nayane Heribosada Yogalaru Parashi. Nayane Heribosada Yogalaru Parashi. Ei Vedanadaru Sakya Nugata Kuru. Rei Nivedanadaru Sakya Nugata Kuru. Seva di Kuru Diye Koronija Dasi. Seva di Kuru Diye Koronija Dasi. Krishna Krishna dase koi enamora hoy. Krishna Krishna dase koi enamora hoy. Shri Radha Govinda Premesada Yena Bhasi. Shri Radha Govinda Premesada Yena Bhasi. Janikani Chapapani Brahmahacharikani Cha. Danitani Pranashanti Padeshna Pade Pade. Janikani Chapapani Brahmahacharikani Cha. Danitani Pranashanti Padeshna Pade Pade. Janikani Chapapani Brahmahacharikani Cha. Danitani Pranashanti Padeshna Pade Pade. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Tulasi Devi Tulasi Devi Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Tulasi Devi Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Jaya Tulasi Maharani Tulasi Maharani Tulasi Maharani Jaya Tulasi Maharani Jaya Tulasi Maharani Tulasi Maharani Tulasi Maharani Jaya Tulasi Maharani Vrinde 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 Maharani 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 Prabhupada 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 Gurudeva 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 Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.